Hoje nós falaremos de um assunto que, apesar de básico, com certeza é um dos mais cruciais dentro do desenho técnico. Olá, eu sou o Matheus e seja bem-vindo ao Prancheta Criativa. Se você ainda não é inscrito no canal, já desce aí, se inscreve e deixa o seu like, tá bom? Aproveita e compartilhe também com seus amigos. Bom, hoje nós vamos tratar de um assunto que é extremamente importante no desenho técnico, que é a escala. Muita gente se confunde na hora de ler desenhos, de saber qual é o tamanho original dos desenhos, qual é o tamanho representado no desenho, tá? Qual é o tamanho que ele vai representar. Então, para sanar esse tipo de dúvida, eu resolvi fazer um vídeo sobre escalas. Antes de mais nada, é interessante a gente falar o seguinte: escala nada mais é do que proporção, tá? Então, sendo proporção, ela vai nos dar uma representação de todos os tamanhos em proporção real, sendo que com medidas diferentes. Por exemplo, se eu tiver que representar um corpo em escala 1 para 100, ele no papel vai ter a mesma proporção mantida de suas dimensões, sendo que em 100 vezes menor, tá? Então, para representar isso, é interessante a gente saber que existem 3 tipos de escala. A escala natural, ou seja, aquela que é 1 para 1, a forma que você desenha, as medidas com que você desenha no papel são as mesmas do mundo real. Você tem a escala ampliada, que é aquela que você utiliza para aumentar o seu desenho. Você vai representar no seu papel a partir de uma medida maior do que a medida real, sendo mantida a proporção. Isso é muito comum para peças muito pequenas, tá bom? Para, por exemplo, projetos de microprocessadores também pode ser utilizado, beleza? E você tem a escala que é mais utilizada, que é a escala reduzida. A escala reduzida ela serve para mapas, serve para as plantas técnicas, plantas arquitetônicas e uma gama de peças mecânicas aí que tem proporções grandes. Serve também para você representar tudo que é maior, tá? E que não cabe num papel. Interessante também notar que você pode representar o mesmo objeto, o mesmo corpo, com várias escalas diferentes, tá bom? Então, vindo aqui para o computador, é interessante notar que a gente tem aqui uma planta, tá? Uma plantinha simples na escala de 1 para 50. Essa mesma planta ela pode ter a escala 1 para 75, tá vendo? Ó? Ela já fica menor. Conforme você aumenta o número, o segundo número, vai ficando menor. Ó. 1 para 50, 1 para 75 e 1 para 100. A 1 para 100 ela tem metade do tamanho da escala 1 para 50. Ó. Tá vendo? Então você pode representar o mesmo desenho em diversas escalas. Cada uma menor que a outra ou maior, dependendo aí do seu referencial, beleza? Então vamos pegar aqui essa planta de escala 1 para 50 e vamos tentar aqui fazer um exemplozinho para vocês verem como funciona o cálculo de escala. Ó. Digamos que você tem aqui essa parede de 3,40, ó. Tá vendo? 3,40 m. Então ela tem 340 centímetros, beleza? Não se esqueçam que nossa escala tem de 1 para 50, beleza? Então olha só. A gente vai fazer uma regrinha de 3 simples. Se 1 está para 50, o L vai estar para 340. E o que é o L? O L é justamente o comprimento do desenho no papel, beleza? Mas daria também para a gente fazer, para a gente descobrir o tamanho real, beleza? Aqui, vejam vocês que é a regra de 3. Então, basta trocar os termos de lugar para você descobrir o que quer. Mas aqui a gente vai descobrir o quê? Vai descobrir o tamanho no desenho, no papel. Então, se 1 centímetro está para 50, então 1 centímetro no papel está para 50 no real, L, tá, que é o tamanho no papel, vai estar para quanto? Para dar 340 centímetros de medida real. Simples, meio pelos extremos, ó. Vai ficar 50L, que é igual a 340. Então, a gente chega ao 6,8 centímetros de tamanho no papel, beleza? Viu, gente? Não tem segredo. Agora é interessante também vocês treinarem isso aqui, tá bom? Então vocês peguem projetos, pode ser qualquer tipo de projeto, porque escala é algo que vai muito além de um projeto arquitetônico ou de um projeto mecânico, tá? É interessante vocês sempre estarem treinando isso aí, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha esclarecido vocês, tá? Se você ainda não deu o seu like, clica aqui e dê o seu like, tá bom? Se você quer aprender CAD de uma forma bem simples também, acessa aqui embaixo o meu treinamento, Fórmula CAD na prática, beleza?
E aguarde a próxima semana, tá bom? Até mais!